poder perguntar a Vossa Excelência, como desembargador de um tribunal, como é que um juiz pode violar e negar a própria Constituição, permanecer imune e impune? Como é que um advogado pode obrigar um juiz ou uma justiça de primeiro ou segundo grau a ser independente e imparcial? Se o advogado atua sozinho, sob um Deus, e a justiça atua em forma de uma corporação, aonde essa corporação, ela praticamente, com a regra das exceções, conforme vi no seu belo exemplo dito aqui, em face de quê? Das liberdades da atuação e o cumprimento das leis. Como é que um advogado vai ter para seu cliente uma justiça de primeiro grau e segundo grau, se ela é garantida pela Constituição, pelas leis infraconstitucionais, pelos tratados e convenções internacionais? Se o próprio judiciário atua de forma ciente e consciente de estar fraudando as leis e zombando do advogado que pede o cumprimento da lei. Ontem nós tivemos uma palestra do ilustre presidente da OAB a nível nacional, pedi para ele fazer mais filhos para que possamos ter gente no combate à Constituição. Eu pediria a Vossa Excelência também que faça mais filhos. Eu não casei, não fiz nenhum, mas passe em meu lugar, por excelência. Muito obrigado. Quem disse que era fácil enganou a gente, né? Tem um advogado do Rio Grande do Sul que eu trabalhei num caso do Dr. Ovídio Batista, ele dizia: doutor Barroso, as coisas fáceis já pegaram todas. Eu acho que a vida, eu vou ler com interesse e aplicação as suas peças. Eu acho que a vida da advocacia muitas vezes é uma luta ladeira acima e a gente tem que ter uma dose de resignação para não ficar amargo e uma dose de indignação para fazer o processo social avançar. De modo que eu sou solidário com o senhor em qualquer arbitrariedade e injustiça e tenho grande admiração pelas pessoas que, violadas nos seus direitos, são capazes de se levantar e lutar por isso. Eu não posso dizer se o senhor está certo ou errado, mas eu admiro quem briga pelo que acha certo.